Doutora Magada Correia, eu quero lhe agradecer por um ensinamento. Os antimicrobianos não são antibióticos. Sim, sim, não são antibióticos. Sim, sim, muito obrigado. É que, como eu disse, né? Quero ser como um romano. Então, fiz aqui esse registro. Sim, 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 sim. Então, são cafriás. Sim. Então, retomamos esse assunto ou vamos à sessão? Continuamos? Está bem, está certo. Ok, ótimo. Vamos aí. Obrigada. Então, espero que tenham tido uma boa pausa, que dê para refrescar e aumentar os níveis de açúcar e de cafeína no sangue, que faz bem. Apesar de nós termos uma agenda, como vocês podem ver, detalhada e até um pouco dividida de temas, eu tive aqui uma abordagem que foi, nós vamos falar sobre tudo o que está na agenda, mas vamos falando. Porque quando estava a fazer a formação, depois parecia que não me apetecia dividir ali, e então continuei. Mas fiquem com a certeza que tudo o que está na agenda, nós vamos lá tocar no assunto, mesmo que não seja àquela hora, naquele momento. E depois, como vos digo, estes slides vão ser partilhados, portanto, conseguem ter acesso posterior a estas fontes de conhecimento. Ora, isto já não está a trabalhar outra vez? Aqui. Ei, já foi, espera. Sim, sim. Continuamos nas principais áreas avaliadas. O que é que isto quer dizer? Algumas perguntas que são feitas quando são feitas estas auditorias. O que é importante nós retirarmos daqui? Primeiro, como é que as perguntas são feitas? Porque isto eu digo-vos, na prática, e estando a trabalhar com países que pretendem exportar, eu passo com estes países grandes dores de cabeça, como podem imaginar, no que diz respeito ao trabalho todo prévio que existe antes da auditoria e depois ao dia da auditoria, em que eu não posso estar, como é óbvio, presente. Isto é uma questão, são as autoridades competentes que têm que responder a tudo, mas transpira-se muito nestas auditorias. E às vezes é preciso perceber como é que são feitas as perguntas, é preciso perceber o que é que está em questão, que é para se poder dar a resposta adequada. Uma das perguntas que agora está a ser feita no que diz respeito a esta equivalência à legislação dos resíduos de antimicrobianos e o uso dos antimicrobianos é os requisitos para o controlo dos resíduos de substâncias farmacologicamente ativas, pesticidas e contaminantes, bem como os procedimentos de amostragem e as ações a tomar em caso de detecção de incumprimentos. Estão especificados na legislação nacional? Portanto, nós aqui já temos três coisas. Primeiro, como é que é feito o controlo, o que significa qual é que é o plano anual de controlo. Depois, quais é que são os procedimentos de amostragem, que é um outro documento, não é? Ou então, fazendo parte do controlo, tem que estar especificado quais é que são os procedimentos de amostragem e ainda tem que estar especificado o que é que a autoridade competente faz caso encontre um incumprimento. Portanto, no dia em que são inspecionados, é precisamente estas três coisas, dentro daquele pilar legal, que vos vão questionar e que já questionam no que diz respeito aos produtos da aquacultura desde 2007. Em que peças legais? Ou seja, eles não se ficam com nós acenarmos a cabeça e dizer, sim, nós temos isso escrito. Sim, nós temos o procedimento. Eles não querem, eles querem evidência. E a evidência é uma peça legal. Não é um draft, não é um protocolo, é uma peça legal que foi ratificada e que está em vigor. Depois há outra questão. Procedimentos operacionais padrão. Os nossos amigos POPs, e POPs não são os poluentes orgânicos, atenção, são
são os procedimentos operacionais padrão. POPs também dá para isso, mas neste caso estamos a falar de procedimentos operacionais. Porquê? Nós fazemos, sim, a nossa conduta é assim, a nossa responsabilidade é esta, nós saímos de manhã, pegamos no carro, nós não avisamos o operador, nós aparecemos de surpresa, o que nós dizemos, eles ouvem, acenam que sim, muito bem, sabe explicar, evidência. Evidência. Portanto, evidência significa também haver procedimentos operacionais padrão para tudo. Depois, existe um sistema de gestão de documentos. Isto é outra lacuna muito grande. Como é que estão armazenadas as documentações e como é que são feitas as interações entre entidades tuteladas e se isto é feito em formato digital ou não. A questão aqui é que não está obrigatoriamente escrito que tenha que ser em formato digital. Não está. Mas vamos ser realistas. O papel já lá vai o tempo, não é? Porque nós hoje, em dia, com todas as ferramentas digitais que nós temos, é muito mais fácil comunicar entre instituições se tivermos uma base de dados eletrónica do que se andarmos aqui com papelinhos para trás e para a frente à espera de ser carimbados, à espera de ser recebidos e de receberem o carimbo do recebimento, etc, etc, que depois nós perdemos a rastreabilidade a estes documentos. Portanto, apesar de não haver uma existência de um sistema ser obrigatoriamente eletrónico, ele tem que demonstrar evidência de gestão documental e explicar como é que essa gestão documental é feita. Depois, se a autoridade competente consegue identificar quais é que são os regulamentos no que diz respeito ao planeamento e implementação dos seus, eu tenho ali SOPs porque estava traduzido em inglês, mas é POPs neste caso. O que é que isto significa? Não basta só dizer, sim, nós temos um procedimento operacional para como é que fazemos o controle oficial. Não basta. Porquê? Porque quem está no momento da auditoria tem que saber responder que nós, para ter equivalência ao regulamento 625 da União Europeia, nós temos um procedimento operacional que traduz os nossos procedimentos diários no controle oficial. Portanto, a autoridade competente tem de conseguir ligar qual é que é a parte legal europeia a que ela está a fazer violência. Daí que vocês digam assim, bem, lá vamos nós estar a ouvir falar de leis europeias e nós estamos em Moçambique, para que é que nós queremos saber das leis europeias? A verdade é que vocês têm de conseguir criar um elo de ligação entre a peça legal do país para onde vocês querem exportar, e lá está, é o que eu estou a falar da União Europeia, porque é esses requisitos que estamos a falar aqui hoje. Mas se for para outro país, seja ele China, Médio Oriente, Japão, o que for, vocês têm que ter qual é que é a base legal desse país e fazer a ligação com a base legal nacional e depois ter um procedimento operacional para aquilo que estão a demonstrar evidência de conformidade. Depois ainda há outra coisa que felizmente a DG Santé faz, que é emitir diretrizes. Eles, na verdade, e se vocês lerem um relatório, vocês vão conseguir perceber uma realidade. É assim, eles são muito simpáticos. Isto está a ser gravado no Zoom, eu tenho que ter cuidado com o que vou dizer. Mas os relatórios em si não dizem propriamente o que é que a autoridade competente tem que fazer. Ok? É mais ou menos eu dizer assim, olha, isto está aqui mal feito. Mas eu não disse, olha, isto está aqui mal feito, tem que fazer assim ou tem que fazer assim. Não é? Eles não fazem isso. Portanto, quando nós olhamos para um relatório, nós vemos que estão a apontar o dedo ali, mas depois também não nos estão a explicar muito bem como é que nós temos que resolver. O que é que eles fazem? Remetem para a tal peça legal e dizem assim, isto não está corretamente feito de acordo com aquilo. Portanto, nós temos que criar esta ligação que é ir ao tal regulamento e tentar perceber o que é que nos está a faltar. Eu depois no fim até vos deixo algumas fontes engraçadas porque um dos meus trabalhos que eu gosto de dizer que são pro bono, portanto não são propriamente remunerados, é fazer parte de emitirmos no setor das pescas, emitimos uma newsletter mensal
com tudo o que acontece na União Europeia, seja notificações, seja auditorias que foram feitas aos países. Portanto, nós todos os meses temos que olhar para aquilo e temos que emitir um e-mail em que nós dizemos, quer da política das pescas, quer da parte de saúde alimentar, o que é que aconteceu naquele mês. Portanto, eu às vezes estou a ler relatórios e eu digo assim, oh my God, 30 mil problemas e não conseguiram direcionar para onde é que hão de ir. Portanto, um bocadinho mais de direção para o que fazer. Portanto, felizmente eles depois emitem documentos e diretrizes. Em 2023, por exemplo, saiu um muito interessante para os planos de controle de resíduos. É um livrinho aí com 40, 50 páginas, que ali passo a passo explica o que é que a autoridade competente tem que fazer ou deve fazer para modificar os planos de controle de resíduos. Só que isto são diretrizes que saem, que nós temos que descobrir que elas existem, portanto estejam atentos a estes canais de comunicação, que sejam fidedignos, obviamente, para conseguirem ter esta fonte de informação. Outra coisa importante é que se oferece formação anual para os seus inspectores, no que diz respeito, por exemplo, à amostragem. Nós, quando falamos da amostragem, nós não podemos pensar só que a amostragem é chegar lá, abrir o saquinho, meter lá para dentro o peixinho ou o que for e fechar o saquinho. Não é assim, a amostragem não é isto. Nós, junto com a amostragem, nós temos todo um protocolo de confidencialidade, de numeração em série, obviamente todos os requisitos sanitários para não haver contaminação da amostra, mas temos, acima de tudo, no padrão da amostragem, que fazer a tal análise de risco com base nas quantidades produzidas e perceber quanto é que vamos colher, onde, quando, se é sazonal, por exemplo, nós estivermos a falar de contaminantes ambientais, nós temos que ter em conta a sazonalidade. E eu gosto de ver algumas cabeças a fazer assim, mas posso-vos dizer que conheço muitos planos de alguns países que não tiveram em conta a sazonalidade. E, portanto, se nós tivermos, pois há outras questões, por exemplo, não têm em conta ou a espécie de peixe ou o tamanho do peixe, porque os contaminantes ambientais é o que faz bioacumulação. Portanto, eu se for testar um contaminante ambiental num carapau, ou se eu for testar um contaminante ambiental num atum com 60 quilos, ou num peixe-espada, não é? Eu se calhar vou encontrar níveis desse contaminante, nessa espécie grande que faz bioacumulação, não é? E não vou encontrá-la no carapau. Portanto, estas coisinhas todas, às vezes, não se têm em conta, principalmente quando se está no início de desenhar estes planos de monitorização. E é aqui que eu digo que depois também falta um bocadinho de guia, não é? Para perceber estas coisas. Eu estou a falar de pescado, mas podemos falar de laticínios ou de pecuária, quer dizer, é exatamente a mesma coisa. Nós temos que testar as coisas certas no sítio certo, na altura certa, porque senão não andamos atrás de nada. E isto é muito importante ter em conta. E por isso também há que haver formação de toda a equipa responsável. Depois, outra coisa que normalmente tem pelo menos uma boa tarde de auditoria, que é as não conformidades. Ou seja, o que é feito a nível nacional, quais são os procedimentos que estão em vigor relativamente a medidas a tomar em casa de resultados não conformes. Também encontro com alguma frequência detectar alguns níveis fora de limites. Posso-vos dizer, por exemplo, um dos sítios onde estou a trabalhar ainda se apanha com alguma frequência a verde malaquite. E eles não estão a exportar, para a União Europeia. O verde malaquite já para lá de muitos anos que é uma substância proibida. Portanto, só continuam a usar verde malaquite por várias razões. Olha, primeiro que nada aquilo funciona. Pronto, quem não sabe o que é verde malaquite, mas funciona como antifúngico, na verdade é um corante de tecidos e é utilizado na água muitas vezes em alevinos para impedir que haja desenvolvimento de fungos de pele. É proibidíssimo há mais de uma década na União Europeia, e eu se vos mostrar as notificações do ano passado,
ainda se apanha impostos fronteiriços verde malaquite. Portanto, para explicar que, por muito que haja controles oficiais, na verdade os produtores, aquilo tem uma coisa que é, aquilo funciona, é barato, é fácil de comprar. Comprar, obviamente, em mercado negro, não oficial, não é? E depois continua a aparecer. O que é que acontece? Sim, pois foi, nós apanhámos no ano passado. Então o que é que fizeram? Não fizeram nada. E isto é uma coisa que, quando há uma auditoria, é sempre verificado. Ok, empenharam um resultado não conforme, qual é que foi a atuação da autoridade competente? Encerrou o estabelecimento, aplicou uma coima, retirou a licença sanitária, o que é que fez? E isto também tem que estar demonstrado. Portanto, é demonstrar que nós conseguimos identificar a razão do incumprimento, é claro que tem que ser feita uma entrevista ao operador, isto quando conseguimos rastrear até ao operador. Mas é importante perceber qual é que foi o incumprimento e tomar medidas eficazes. E isto já não falando se é preciso haver retirada do mercado, se é preciso destruir algum produto, portanto isto depende da não conformidade. Mas a autoridade competente tem que demonstrar que tem estas regras, não só escritas em lei e em procedimentos, como também demonstradas como eficazes. Portanto, isto relativamente às não conformidades, que toda a gente pensa que ninguém vai lá bater a esta porta, mas eles batem para demonstrar capacidade. E eu estava-vos há pouco aqui a falar desta janela. Esta janela é a janela do sistema de alerta rápido da União Europeia. Portanto, sistema de alerta rápido, o que é que isto significa? Nós temos postos fronteiriços, os postos fronteiriços não inspecionam propriamente produtos dentro da União Europeia que têm a circulação livre, circulação aberta, mas inspecionam, por vezes, consoante a análise de risco, certos produtos. E depois, consoante os resultados, logo decidem se têm de continuar a inspecionar aqueles produtos ou se dá sempre tudo negativo e então não precisam de inspecionar. Costumam visitar esta janela? Já alguma vez visitaram esta janela? Querem visitar esta janela? Não, vá a sério. Querem visitar esta janela? Querem perceber como é que isto funciona? Então, vamos a isto. Ok. A janela RASF. A janela de alertas rápidos. É uma das coisas que o continente africano tem estado a tentar fazer. É um sistema de alerta rápido a nível continental que conseguisse que todos os países conseguissem também pôr os seus alertas através, que são resultados dos controlos que são feitos a nível nacional. Ainda está um bocadinho prematura esta ideia, mas esta foi uma das medidas que a União Europeia pôs em vigor, que todos os países membros têm a facilidade de incluir aqui os resultados que recebem dos seus postos fronteiriços. Ou seja, se eu souber que a Alemanha recebeu um produto não conforme, se eu, Portugal, também tiver esse produto, facilmente eu estou informada de que tenho que ir atrás desse produto também, não é? Eu acho que não há método mais fácil de divulgar esta informação. A questão aqui, as bases de dados são todas públicas. Portanto, a primeira coisa a fazer é escolher a data. Portanto, eu neste momento vou escolher os últimos 6 anos. Vou aqui desde o dia 1 de janeiro até, vamos aqui ao dia 1 de janeiro deste ano. Vamos fazer aqui 6 aninhos.
Alguma coisa que nós queremos ver? Vá, deem lá ideias. Um produto que queremos saber, querem saber de alguma coisa, de algum produto em especial, porque é que eu faço a pergunta assim aberta? Porque podem escolher isto com base no país, podem escolher isto com base no produto, podem escolher isto com base no tipo de não conformidade. Há muita coisa, tipo de risco, se foi um perigo específico ou se foi uma decisão de risco. Dentro dos produtos podem ir por categorias. Olhem, podem ir por subprodutos animais, podem ir por moluscos bivalves, cefalópodes, ovos, aditivos de ração, tudo. Portanto, é só escolher. Podem ir pelo tipo de notificação, se já está validada, se foi retirada, e podem ir pelos países. Nos países, podem ir pelo país que notificou ou pelo país onde se originou. Portanto, se nós quisermos saber o grau de conformidade do país, nós temos que ir buscar o país de origem e não o que notificou, certo? O que notificou é quem recebeu lá. Mas se nós quisermos saber a conformidade do país que enviou, temos que ir ao país de origem. E é aqui que nós vamos, está bem? E escolhemos. E estão aqui todos os países. Portanto, nós quisermos saber o que é que no caso de Angola houve, pronto. Agora, produtos. Vá, quem é que quer escolher? O que é que vamos saber? Isto é uma base de dados pública, eu não estou aqui a inventar as rodas da bicicleta. A Yasmin quer lagosta, mas acho que é para o almoço, não sei se é para... Ovos? Então vamos a ovos. E de que país é que nós queremos saber de ovos? África do Sul? Mas eu não sei se a África do Sul exporta ovos para a União Europeia. Está bem, então vamos ver. Eu acho que a África do Sul tem importação permitida livestock, só a gado. E gado selvagem. Não acho que eles tenham para ovos. Não, eles têm que estar listados aqui. Eu posso estar em inglês, portanto ele vai estar em South Africa. Cá está. Portanto, nós queremos saber... Não. Eles não tiveram nenhuma não conformidade. Atenção, não significa que não tenham feitas... Mas eu acho que eles não têm exportação ativa para... eles não têm exportação ativa para produtos desses. Mas, por exemplo, então vamos aqui dentro da ordem de ideias. Vamos na mesma manter a África do Sul. Vocês não dão ideias. Vamos manter a África do Sul, mas vamos mudar o produto. Porque eu tenho quase a certeza que eles podem... Querem os produtos da pesca? Tem. Eu estava a ver se... Então vamos aos produtos da pesca. E o ano passado eles foram autorizados a gastrópodes. Desculpe. O que é que diz? Alguém tem que olhar para o chat porque eu não estou a ver o chat. O que é que diz? Moçambique, produtos da pesca, ouriço do mar. Já vamos a Moçambique, doutora Argentina. Mas agora estávamos aqui só... Eles têm autorização para gastrópodes desde o ano passado. Vamos ver o que é que há. Aqui está. Viram? Isto não é difícil. Então temos 2025, eles tiveram mercúrio em atum. A origem foi África do Sul, o país notificante foi França e foi considerada séria. Atenção, chamo aqui a vossa atenção para uma coisa. Isto é o número da referência, onde vocês clicam se quiserem saber mais alguma coisa. Aqui é o tipo de categoria. Depois, aqui é o assunto. O país de origem, o país notificante e depois o tipo de classificação, o que significa que ou foi uma informação ou foi uma rejeição e depois o tipo de decisão tomada.
A decisão tomada tem algumas implicações. Se for considerado muito grave, manda-se um alerta para os países todos. Está bem? Portanto, consoante o tipo de classificação, também há medidas que o próprio RASF toma. Ou se bem que só a põe ali porque é só informação, ou então, se é uma situação realmente séria, despoleta um sistema que todos os países membros são avisados. Então, temos aqui mercúrio no atum. Olha, foram encontrados anisakis em filetes, portanto parasitas. Aqui em 2023 tinham os certificados sanitários não estavam corretos e foi rejeitado na fronteira. Isto foi da África do Sul para Portugal. Foi Portugal que rejeitou na fronteira. Depois temos também aqui, portanto, o que é que aconteceu? 2021, houve aqui questões dos certificados, porque nós mudámos os certificados precisamente em 2020 e 2021 e não houve adaptação automática e, portanto, há de ter havido rejeições à conta disso. Aqui, Maruca, ruptura da cadeia de frio de Maruca, foi Espanha. Portanto, nós sabemos que os demersais é um dos grandes produtos exportados da África do Sul, da Namíbia, para a Espanha e para a França e para Portugal. E, portanto, neste caso foi Maruca, aqui em 2020, que também deu direito à rejeição. Portanto, alguém estava a pedir, online, para vermos Moçambique. Portanto, tem que ir à data, ok? Escolhem o ano. Vamos pôr janeiro de 2020. É só para fazer 6 anos. De janeiro de 2020 a janeiro de 2026. E vamos tirar daqui a África do Sul e colocar na mesma marcada. Vocês têm que olhar para estes filtros, está bem? Ok. Última notificação em 2020. Tivemos aqui a situação de mercúrio, portanto um metal pesado. Tivemos alguns sítios especificou que foi em peixe-espada e basicamente metais pesados. Agora, coisas que é importante perceber. Todas no mesmo ano. Portanto, há aqui coisas que têm que começar a despertar aqui uma atenção, que é, isto tem a ver com análise de risco, o que significa que, nesta altura, houve uma encomenda que teve um positivo, isso levou a que fosse depois testado, as autoridades competentes são sempre informadas quando têm uma notificação de fronteira, e depois, o que é que muitas vezes acontece? São controles intensificados. Porquê? Análise de risco. Chegámos à conclusão que aquilo é importante, espera lá, que agora, cada vez que aqui chegar, vai ter que fazer teste. Por isso é que nós temos, dentro do mesmo ano, vários elementos que foram testados, porque numa situação normal isto não acontece, porque isto está a acontecer porque houve uma situação de metais pesados, portanto houve uma situação, vamos testar e, como podem ver, desde aí não tem sido testado. Mas isto é uma coisa que tem que vos despertar a atenção para perceber que certamente houve alguma situação que requereve necessidade de controlos mais intensificados. Também tem a ver com o tipo de produto que é exportado e com a quantidade que é exportada. Porque se forem exportados 10, 20, 30, 40 contentores, temos que controlar a amostra de tanta quantidade. Se for só um contentor, a amostragem também é muito menor. Portanto, isto também tem que ter sido em conta. Toda a gente percebeu, mas tirando mercúrio, portanto, não há aqui nada relativamente a certificados, não há aqui nada de outras
coisas, portanto, qualquer país, isto é uma base de dados pública, ok? Eu não estou aqui a mostrar as vísceras de ninguém. Isto é uma base de dados. Toda a gente percebeu como é que isto funciona? Vocês saem daqui com pelo menos dois ou três sites para andarem a passear nos próximos dias. Em vez de Instagrams, vamos aqui à janela do rastro, fica muito mais giro. O meu apontador, cada vez que eu demoro muito tempo num slide, ele acha que... Ok. Ainda estamos na fase da demonstração. Demonstração. Eu acho muito importante todas as entidades aqui hoje presentes, mais ainda no contexto de algumas alterações institucionais que houveram, entenderem o papel da autoridade competente na demonstração de conformidade. Porque, olha, posso-vos dar por experiência o trabalho com a Guiné-Bissau. Há 20 anos atrás era uma autoridade competente, depois não estava a funcionar, mudou-se para outra, depois a outra demonstrou competência, depois mudaram tudo outra vez, foi uma complicação e andamos há 20 anos nisto e ainda hoje estamos aqui já com mandatos claros, mas é importante haver consciência de que a demonstração é algo que é um sistema pesado diário e é demonstração de muita coisa. Portanto, como é que se estrutura o sistema oficial? Eu acho que há um exemplo muito importante. Bom, escusado será dizer que o MAMAP, porque nós acabamos por não fazer propriamente uma apresentação do projeto, mas o MAMAP é um projeto que é a melhoria de acesso ao mercado dos produtos da aquacultura moçambicana. É um projeto que se inicia em 2020 e é um projeto que termina dentro de 1 mês e meio. Portanto, nós estamos há 6 anos a trabalhar diretamente com o Instituto de Pescado, com o Laboratório de Inspeção de Pescado, com o IDEPA, com a ADANAP, com o INOME, com todas as entidades tuteladas ligadas à aquacultura. Acho que é um exemplo, tendo em conta mais que o país é autorizado a exportar produtos da pesca selvagem e crustáceos da aquacultura, acho que é importante perceber como exemplo, porque vamos que de hoje para amanhã Moçambique decide que quer exportar mel, ovos, vá lá, continuamos dentro da origem animal, por favor, porque se nós abrimos a planta estamos tramados e nunca mais saímos daqui. Mas é importante perceber esta demonstração. Dentro do sistema oficial, qual é que é a responsabilidade de quem? A organização tem que ser extremamente clara e tem que haver esta independência funcional. A abordagem baseada no risco também tem que ser explicada. Como é que selecionam os operadores que vão ser inspecionados? Quantas vezes os vão inspecionar? De quanto em quanto tempo? Qual é o grau de risco destes operadores? Qual é a classificação que eles tiveram? Como é que foram priorizadas as análises e as capacidades analíticas? E qual é que é o planeamento anual? Isto tem que estar demonstrado. Depois, como é que é feita a supervisão? Com que regularidade? Querem ligar mais o AC? Alexandre, fazes-me o favor de dizer ao senhor para ligar um bocadinho o AC. Não, é que eu estava a ver esse leque daqui um bocado. Estava a ser alugado aqui às várias entidades. Como é que são feitas as inspeções regulares? Porque há diferentes tipos de inspeções, sejam elas inspeções de licenciamento de autorização, sejam depois as inspeções de manutenção desse
licença? E como é que são postas as sanções? E qual é que é a capacidade de reação? Dentro da capacidade de reação, a autoridade competente tem que demonstrar como é que gera os positivos. Imaginem lá, vocês estão a trabalhar com... Vocês estão a exportar carne bovina. Vamos tirar aqui o chapéu agora do peixe, que é para não estar sempre peixe. Vamos abrir isto aqui, vamos abrir o leque. Vocês estão a exportar carne bovina. Fizeram os vossos controlos oficiais e encontraram testosterona ou vamos a um esteroide qualquer, que já está francamente impedido. Como é que vocês gerem esse positivo? Como é que vocês vão fazer a rastreabilidade, quer ao produtor, quer a todo o tipo de produto? Vocês encontraram já à venda no mercado, está bem? Vocês foram ali agora está-me a falhar aqui o nome de um supermercado, ao SPAR, e tiraram uma amostra, e essa amostra está contaminada. E vocês têm que ir, desde a peça que está no talho, têm que ir encontrar através das faturas, das compras, têm que ir até ao produtor, têm que ir até ao número de identificação do animal e têm que ir fazer toda a investigação nesta unidade de produção para perceberem onde é que se usou, quando é que se usou, porque é que se usou, e depois têm que perceber se têm que tirar produto do mercado, têm que perceber se venderam para outros países, emitiram um alerta de retirada de mercado, e isto tem que ser demonstrado. Como é que é feito? Através de procedimentos. Portanto, como é que é feita a comunicação com o operador, como é que é feita a comunicação com o consumidor. Eu não sei se vocês já viram alguma vez nestas grandes superfícies um anúncio qualquer a dizer que foi retirado o leite, a fórmula, o arroz, a farinha, o que for. Pronto. Isto é o quê? Isto normalmente é o operador económico, não é? O produtor, ou que detectou alguma coisa, ou então foram as autoridades que detectaram, e eles fazem uma retirada voluntária. Está bem? Retirada voluntária é a maneira mais simpática de fazer as coisas. Porque é voluntário. Depois o problema é quando isto já não é bem assim. E o problema ainda é maior quando já exportamos. Porque nós depois aí, como é que nós vamos... Ou a rastreabilidade está toda a funcionar para trás, e a rastreabilidade já é um requisito da União Europeia desde 2002. São 24 anos a exigir rastreabilidade. E eu sei que é o grande calcanhar daqueles da maioria dos países. Calcanhar daqueles é aquele tendãozinho que nós temos aqui atrás, se nós nos magoarmos nele, andamos sempre assim. Pronto, portanto, eu vejo grande parte dos países a cochear por causa da rastreabilidade. Porque não conseguem, principalmente nos produtos de origem animal, chegar à galinha que pôs o ovo, à abelha que fez o mel. Quem é que tem esta responsabilidade? O operador económico, juntamente com a autoridade competente, que tem que confirmar que ele tem a rastreabilidade corretamente efetuada. Vamos entrar nos nossos produtos veterinários. Porquê? Porque, enquanto que aquele regulamento que eu mostrei há pouco, o 405, que era de 2021, enquanto que esse regulamento era a lista de países autorizados a exportar para a União Europeia que demonstravam os seus controlos oficiais em equivalência e demonstravam os seus planos de resíduos também e contaminantes em equivalência, este regulamento de 2019 estabeleceu as regras de autorização, fabrico, distribuição, utilização e controlo de produtos medicinais veterinários dentro da União Europeia. Portanto, o que é que acontece? Este regulamento não regula o que vocês fazem aqui. Pois não. Só que este regulamento também diz que é ligado ao 625 dos controlos oficiais e, portanto, significa que países que queiram exportar produtos de origem animal para a União Europeia têm que ter a sua legislação equivalente também a este regulamento. O que significa que tudo o que diz respeito à autorização de entrada no mercado, venda, fabrico, prescrição, utilização de produtos de medicamentos veterinários tem que estar de acordo com este 2019/6. Isto traz
várias coisas de carrinho com eles, não é só uma coisa. É que mudou certificados de exportação, mudou regras de autorização e listagens de autorização, mudou a necessidade de especificar também quais é que são os produtos que são apenas para consumo, os produtos medicinais que são apenas para utilização em humanos, que é outro regulamento que vem a seguir. Portanto, este papelinho mudou muita coisa. E vai mudar ainda mais. Assim por alto, e vocês não conseguem ver muita coisa daí, mas temos novos certificados obrigatórios. Eu vou buscar, eu vou ter aqui nos slides, eu fui buscar aquilo que vos interessa e onde vos interessa e o que é que tem que mudar, se não mudaram já. Porque, entretanto, eu agora que me estou a lembrar, eu antes de ir para a pausa café, disse que depois, quando chegassem, que iam falar um bocadinho do que é que estavam a fazer. E depois esqueci-me de perguntar, mas assim é da maneira que têm mais meia horinha para pensar. E depois, quando eu estiver cansada, eu passo o microfone e alguém fala por mim. Bem, nós vamos ter novos certificados sanitários, que vai ter que ter esta declaração sobre o uso dos antimicrobianos. Temos um período transitório até setembro deste ano. Portanto, caso não estivessem muito familiarizados com esta situação, até setembro de 2026, esta declaração pode não estar escrita e ainda são aceitos estes certificados. A partir do dia 3 de setembro, chega lá um certificado sanitário de um produto que não tenha esta declaração e é barrado, já não passa. Não vale a pena chorarmos, não vale a pena queixarmos, isto é um regulamento de 2019, portanto estamos aqui a falar de quase 6 anos de possibilidades de alteração. E ainda vamos ver qual é que foi o processo que a Comissão teve. Há estas novas obrigações para todos os produtos exportados para a União Europeia, temos uma data-chave e depois vocês aqui nesta tabela vocês vão conseguir ver o que é que foi até 2022 e o que é depois de 2022 e 2026. O que é importante tirar daqui? É que, acrescentado a este regulamento, vai haver novas inspeções da DG Santé. Vocês vão ficar a pensar que é um grande bicho a DG Santé, mas não é. Literalmente é quem permite, é a entidade que permite que haja este controle, porque nós ditarmos as regras e depois não as controlarmos não nos serve de nada. Há agora, acrescentado a todos os que nós falámos antes, da base legal, da demonstração de conformidade e tudo mais, este regulamento vem trazer mais elementos críticos avaliados. Portanto, a partir de setembro de 2026, e este processo já começou porque os países foram convidados a submeter a sua atualização, começaram as novas rondas de auditoria para avaliar estes elementos críticos. Quais são? A importação e distribuição de medicamentos de uso veterinário, como é que são feitas as prescrições veterinárias, como é que é feita a utilização e como é que são regidas as substâncias proibidas. Na prática, a importação e distribuição, nós estamos a falar do controle de entrada, portanto, estamos a falar da autorização prévia à entrada, estamos a falar dos certificados, estamos a falar das fichas técnicas dos produtos, estamos a falar de autorização de entrada no país. Eu, quando comecei a trabalhar aqui, uma das minhas tarefas era precisamente, eu tratava uma grande exploração e dentro dessa grande exploração nós não tínhamos aqui acesso a muitos medicamentos e importávamos alguns de Portugal. Estamos a falar para lá de 10 anos. Ora, nós importávamos de Portugal, portanto eu conheço perfeitamente bem, pelo menos há 10 anos atrás, qual é que era o processo de importação de medicamentos veterinários para Moçambique, porque nós assim o fazíamos para uso próprio na exploração. Que é diferente, essa autorização para uso próprio na exploração é diferente de uma autorização para posterior venda e distribuição, não é? Portanto, o que é que neste momento tem que haver aqui de foco para o país manter a autorização que já tem? E porquê é que eu digo manter?
porque existe uma autorização neste momento para produtos da aquacultura. Já vamos falar sobre o estado dessa autorização e o que é que existe neste momento da aquacultura no país que seja exportado. Mas, independentemente disso, esta carruagem tem que ser demonstrada. Controle de entrada, e vamos aqui ainda mais falar. Eu própria, euzinha, também já fui à África do Sul e sei perfeitamente bem qual é que é a facilidade de comprar lá medicamentos veterinários. Porque eu, quando também comecei a trabalhar aqui, não havia os distribuidores que há agora. Não havia. Estes distribuidores apareceram aqui há 8 anos. Não havia. Portanto, nós queríamos tratar mais do que meia dúzia de coisas e tínhamos que nos desenrascar. Portanto, o controle de entrada destes medicamentos, já me vão vocês explicar como é que é feito. O registro dos distribuidores, portanto, se todos os distribuidores de medicamentos, e não estamos a falar dos grandes, porque os grandes, é claro que eu também conheço que o seu processo de registro, mas nós estamos a falar dos pequenos, e quando falamos nos pequenos estamos a falar daqueles que até estão em sítios mais remotos, onde é que se vendem produtos de veterinária e que tipo de licenciamento é que eles têm e quais é que são estes canais autorizados. Porque, por exemplo, em Portugal, quando nós começámos a pôr isto em vigor há uns anos atrás, eu acho que nós conseguíamos comprar medicamentos veterinários quase nas drogarias. Qualquer sítio. Pronto, nós neste momento chegámos ao cúmulo, que eu também confesso como veterinária ainda a praticar, que há dias em que eu só me apetecia era andar à pesca só e não trabalhar, porque é de uma frustração. Nós neste momento, para passar um medicamento às pulgas e para as carraças, nós precisamos de passar uma receita. Se eu quiser passar um Bravec, que é um comprimido que se dá ao cãozinho e que dura 12 semanas, e o cãozinho, durante essas 12 semanas, não tem nem pulgas nem carraças, eu tenho que passar uma receita eletrónica. Eu tenho que entrar no PMV, eu tenho que registar o animal, o dono do animal, meter o contribuinte do dono, dizer qual é que é o medicamento, como é que o medicamento vai ser utilizado, que tipo de afecção ou doença é que eu estou a tentar tratar, e eu tenho que lá pôr desparasitação externa, e depois tenho que carregar e emitir receita, e depois tenho que enviar a receita, ou faço o download, ou envio para o cliente. Ora, vocês digam, eu só se passasse o meu dia inteiro em frente ao computador a passar receitas, é que eu fazia da minha vida como veterinária. Depois só há 4 medicamentos por receita. Eu tenho alguns clientes que têm tantos animais, que eu tenho que lhes passar 3 e 4. E, atenção, porque se eu passei o Chiquinho, que é um pincher com 2 kg, se eu passei ao Chiquinho um Bravect de mais de 45 kg, como é que eu vou explicar isto se eu for auditada? Não vou. Portanto, eu ainda tenho que ter cuidado se o pincher tem 2 kg ou se afinal não é um pincher e é um rafeiro alentejano. Eu estou a pôr isto em modo de brincadeira, mas isto é a realidade. É a realidade do nosso sistema de registro eletrónico de receitas. É obrigatório, porque senão como é que nós controlamos? Eu pus o exemplo no cãozinho, mas nós quando entramos temos que escolher se é animal de companhia, se é animal de exploração. E é aí que depois tudo muda, porque se nós quando entramos no animal de exploração, a marca de exploração tem que estar registada. Este registro é um registro de efetivos, portanto, tal como vocês têm aqui a nível provincial, que pelo menos antigamente era voluntário o produtor ir dizer quantas cabeças tem, lá não é voluntário, lá é obrigatório, porque eu tenho que explicar se tenho 10 ovelhas e 5 carneiros e mais 7 borregos, e quantos é que são reprodutores, e quantos é que são para engorda, e quantos é que são para recria. E depois no dia em que eu passo uma oxitetraciclina, eu tenho que explicar que a oxitetraciclina foi para o carneiro, não foi para o borrego, que vai para a Páscoa, vai ser morto para a semana para a Páscoa, e eu tenho que explicar isto tudo na minha receita. E é só assim que conseguimos controlar esta parte da prescrição veterinária. É verdade que o controle documental que nós tivemos foi a este detalhe. Qual é que foi a vaca tratada com o medicamento passado no dia tal? Isto é uma amostragem aleatória que é feita. Dá para respirar fundo e perder 10 kg numa semana. Rastreabilidade é isto tudo que eu estou a falar. Conseguir chegar desde o produto até ao animal.
E depois, se a utilização era legal ou não era legal, porque nós temos os tais produtos que não são legais e eles continuam a surgir aí no mercado. Depois, conseguir dizer quais é que são as espécies, e não é só as espécies em que são utilizadas, em que é utilizado o produto, é para que espécies é que está autorizado a ser usado. E aqui há um grande problema em todo o lado, que é os antimicrobianos autorizados a ser usados nos animais aquáticos são muito poucos. E isto é um problema que nós na aquacultura temos. Porque a maioria agora felizmente já temos um bocadinho este licenciamento, esta autorização um bocadinho mais alargada, mas há uns 10 anos atrás nós não tínhamos praticamente nada que era permitido para ser utilizado nos animais aquáticos, a não ser algumas vacinas. E eu sei lá, eu já tive criadores a dar paracetamol ao peixe porque achava que o peixe estava triste, eu já tive a dar... diga da diretora? A andar retrovirais, porque se calhar acha que faz bem. Porque o problema aqui é que também o produtor muitas vezes está sozinho, não tem propriamente um veterinário à distância de um telefonema. Se calhar o veterinário que tem à distância do telefonema também pode não estar dedicado às espécies aquáticas. Isto é uma grande verdade em muito sítio. E o que é que isto se traduz? Ele é que está a olhar para o peixe, ele é que sabe que o peixe não está bem disposto e depois ele decide fazer coisas que às vezes são muito complicadas. Muito complicadas. Olha, há 24 anos, só para vocês verem onde é que isto chega. Há 24 anos, quando eu trabalhava em Macau, encontrou-se, isto vai dar para rir, mas pronto, encontrou-se nos cavalos de corrida vestígios de Viagra. Ok? Então porquê? Porque um treinador, estou a falar cavalos de corrida, estamos a falar de muito dinheiro envolvido em cavalos de corrida, não é? Portanto, o Viagra é um medicamento que melhora a circulação, mas melhora a circulação em partes muito específicas. Não melhora a circulação do cavalo a correr, ok? A verdade é que houve um boom, estamos a falar em 2001, houve um boom de encontrar doping, não é? Portanto, o cavalo, quando ganha, é sempre sujeito a doping, a controle antidoping. Portanto, urina e sangue. Eu, na altura, ainda em modo de terminar o meu cursinho, lá vai a Margarida para o outro lado do mundo e uma das coisas que eu tinha que fazer era este controle antidoping e então eu lá estava ali à espera que ele decidisse fazer xixi depois da corrida e lá levava eu à amostra e depois a seguir, quando eu recebo os resultados, os animais, é verdade, estavam a dar na ração porque um deles decidiu achar que aquilo melhorava a performance na corrida. Portanto, só para vocês verem, se há 20 anos isto era assim, nos dias de hoje, eu acho que não foi há muito tempo que tive realmente esta questão de ter dado paracetamol num tanque, porque basta ver que os animais não se estão a alimentar bem, estão com uma natação errática. Há muitas maneiras de ver que os animais aquáticos não estão bem, seja porque temos bolhinhas à superfície, há muitas maneiras. Ele decidiu dar paracetamol, pronto. É isto, não pode ser. Outra coisa, os períodos de retirada. Os períodos de retirada há... A doutora Argentina não está aqui, mas está cá. Mesmo o produto, o princípio ativo. Foi mesmo encontrado o princípio ativo na urina. E o cavalo era um preferido, mas não ganhou. Portanto, eu acho que o treinador percebeu que não valia a pena. É melhor eu não dar um microfone aqui ao nosso MC agora, vá. Senão isto vai virar outra conversa. Bom, os períodos de retirada porquê? Porque há outra coisa muito importante. Por exemplo, o verde malaquite que eu falei há pouco, se utilizarem verde malaquite mesmo nos primeiros estadios da larva, ele persiste. O resíduo, o leucomalaquite, ele persiste para sempre.
Por isso é que é também uma substância que foi literalmente tornada ilegal, porque o marcador persiste, está mais que provado que é cancerígeno, está mais que provado que mesmo utilizado em fases iniciais, ele vai aparecer no produto final e, portanto, a única forma é torná-lo ilegal e controlá-lo. Portanto, muitas vezes usavam, e como vos digo, ainda usam, em fases tão iniciais que é difícil para o produtor perceber que usou aquilo numa larva com 2 centímetros, não é? E que passado 10 meses ou 1 ano matou um peixe com 1 quilo e que aquilo continua lá o resíduo marcador, mas a verdade é que continua. Portanto, é importante perceber essas substâncias não autorizadas, a persistência nos tecidos e, quando são substâncias autorizadas, quais é que são os períodos de retirada, que é, portanto, o período desde o término do tratamento até à possibilidade de colheita ou de abate. E as 6 substâncias proibidas, aqui nas substâncias proibidas, tem que estar escrito por lei quais é que são as substâncias proibidas, igual ao que nós temos na União Europeia, porque senão é uma não conformidade em auditoria. Eles chegam e dizem substâncias proibidas e tem que estar escrito dentro deste regulamento, tem que estar escrito quais é que são as substâncias que são proibidas e que são pesquisadas como tal. Depois, o que é que a autoridade competente tem que demonstrar? Como é que faz os critérios de seleção das amostras, como é que gera os positivos, como é que faz o controle, o fluxo de comunicação, a coordenação laboratório e autoridade competente, documento oficial, o Plano Nacional de Antimicrobianos, de resíduos, qual é que é a estratégia, e aqui no caso específico do Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas, qual é que é a estratégia de uma só saúde para a interligação das demais instituições tuteladas com o Ministério da Saúde também. Portanto, qual é a coordenação intersetorial, os relatórios nacionais de todos estes programas que estão ativos e estão a ser sujeitos à vigilância e quais é que são os procedimentos e como é que mitigam acontecimentos. Este slide é bastante populado, mas tal como vos digo, é só para vos chamar a atenção de quais é que são os artigos. Quais é que são os artigos que têm mesmo que terem atenção caso estejam a fazer revisão da vossa legislação. É neste momento que eu vou fazer a pergunta e vou passar o meu microfone a quem é que me quer mais ou menos pôr, dentro do possível, a par da legislação que está em vigor, se foram feitas algumas alterações, se estão a ser feitas, como é que estamos neste processo, só para eu perceber se vos estou a contar uma cantiga que já passaram por ela toda, ou se isto é útil e vai ser utilizado, só para eu pôr aqui, os meus pés na realidade de agora. Quem quer? Agora está-me a soar a trabalho forçado. Quem quer? O microfone. Obrigada. As pescas estão-me sempre a salvar. Obrigada. Na verdade, é um comentário para uma reflexão, porque nós temos aqui um grande desafio. A autoridade competente, que é a Inspeção de Pescado, ela certifica os produtos da aquacultura para exportação. E eu estou a ver o desafio no sentido de podermos responder aos requisitos que nos serão exigidos a partir do dia 26 de dezembro de 2026, porque a autoridade competente que lida com esses aspectos relacionados com os medicamentos veterinários não é a Inspeção de Pescado. A Inspeção de Pescado vai precisar de ter o rastreio da informação, desde a entrada do produto, para onde, quem foi o importador que meteu o produto no país, para quem vendeu, e quer dizer, é uma série de informação que nós teremos que ter acesso. E
Para complicar ainda o processo é que não temos ainda a legislação atualizada para regular esta utilização dos medicamentos veterinários. Então, é um desafio. Temos que começar a pensar como é que vamos trabalhar sobre estes assuntos. Dia 20 de setembro já é daqui a nada. Então, já deveríamos ter tido o regulamento aprovado para começarmos a nos organizar. O certificado vem aí, nós para assinarmos que sim, a declaração, confirmamos e não sei o quê, sem regulamento, organização aprovada, não sei como vamos fazer. Então, corremos o risco de fato de sair da lista. É iminente a nossa saída. Obrigada. Muito obrigada. Alguém mais quer contribuir? Não. Pronto. Então, acho que esta formação cai em hora buena, como dizem os espanhóis, porque, olha, da minha parte é assim, das duas uma, ou já estão no processo de fazer a alteração legal e então não há nada como uma boa revisão do que é que estão a fazer para ter a certeza que estão a tocar os pontos todos que falamos aqui hoje. Caso não estejam no processo e estejam a dar início, acho um excelente pontapé de saída ficarem com estas bases de informação para darem esse início. Caso esteja tudo preparadíssimo e pronto para ser entregue, maravilha, uma última revisão calha sempre bem, mas mais um incentivo para que seja para ontem, porque o tempo está a correr e, portanto, sendo assim, acho que esta formação vem em hora de ainda fazer a diferença e gerar impacto. Chamo então a vossa atenção para os artigos a ter em conta. No que diz respeito, eu não pus ali, eu não trago os artigos todos detalhados, para isso vão ter de consultar a peça legal, mas eu trouxe só a parte que é importante retirar. Do artigo 4 ao 6 falamos de todos os medicamentos veterinários devem ser autorizados antes de serem colocados no mercado. Primeiro ponto a ver, estamos a falar do artigo 4, portanto vejam só, é o início do regulamento. Grande pergunta, estão todos autorizados ou não estão autorizados os medicamentos que existem aqui no mercado para produtos de origem animal? Não se esqueçam, não se trata só da aquacultura, trata-se de produtos de origem animal. As regras têm que ser iguais, porque estamos a falar de medicamentos do veterinário, não estamos a falar se são só para animais aquáticos ou não. É um regulamento geral que cai dentro deste guarda-chuva de fármacos. Portanto, estão todos autorizados ou não estão? E esta autorização permite características de segurança, eficácia e qualidade. Normalmente isto tem tudo a ver com a quem é que estão a comprar os medicamentos. Portanto, estas fichas técnicas, estas garantias de segurança e de qualidade, sejam eles americanos e a FDA que lhes emitiu a licença, a autorização, ou seja porque são indianos e seja quem for, a questão aqui é como é que é o processo de autorização na entrada no país para ser feita a comercialização. Como é que é feito o fabrico, caso sejam fabricados no país, e a distribuição. Portanto, aqui já estamos nos artigos de 90 a 106. Estamos a falar de, se tiverem algum fabricante nacional, têm que estar licenciados para poder operar, as boas práticas de fabrico, as boas práticas de distribuição, isto tem tudo a ver com a distribuição dos medicamentos, seja porque precisam de cadeia de frio, seja porque estão rotulados corretamente, tudo isto tem a ver com a distribuição e está dentro destes artigos. Depois, tem artigos específicos relativamente à utilização nos animais. O que é que isto diz? Só podem ser usados sob prescrição veterinária. Eu sei que isto aqui vai ser um problema. Vai ser muito complicado. Como é que nós aqui, em Moçambique, com a oferta de veterinários que existe, a oferta de veterinários a nível provincial e a disponibilidade do veterinário para com o produtor, eu quero imaginar como é que vai ser feita esta gestão de prescrições veterinárias antes de haver venda do medicamento. Agora, isto é realmente obrigatório. O processo tem que estar posto.
a obrigatoriedade da prescrição e a obrigatoriedade de encontrar essa receita junto do produtor e do medicamento. Depois, o uso de antimicrobianos por causa da resistência, como é que previnem a sua restrição. Isto indica o quê? Que o uso profilático passou a ser proibido. Eu, quando estou naquele site de receitas que estava a falar há pouco, se eu escolher animais de exploração, eu tenho que explicar se o uso é profilático, que ele nem sequer me deixa avançar com a receita para a frente, metafilático, e eu tenho que explicar se estou a tratar um animal que já está doente ou se estou a tratar um animal que está em contacto com os doentes e que, portanto, eu estou a utilizar esse medicamento para prevenir a doença. Portanto, a metafilaxia está limitada a casos justificados. E isto tem que estar escrito na lei. Registro. No que diz respeito ao registro nos agricultores e nos operadores. Portanto, quer os veterinários têm que manter os registros daquilo que compram. Vou-vos dar outro exemplo. Microchips, olha. Lembrar que isto nem sequer é um medicamento químico, não é? Estamos a falar de microchips. Mas a maneira de garantirmos a identificação animal e a rastreabilidade, eu compro uma caixa de microchips que tem 10 microchips lá dentro. Quando eu compro esta caixa, ela fica, imaginem, os microchips em Portugal têm 12 dígitos. Aquele código de barras. Este que depois aparece no leitor. Estes 12 dígitos, vou ter um grupo de série que está ligado à minha carteira profissional. Ok? Eu comprei estes microchips, eu identifiquei o animal e eu depois tenho que ir ao registro de identificação do animal eletrónica. Quando eu lá vou pôr que identifiquei aquele animal com aquele microchip, se o microchip não tiver sido vendido a mim, eu não o consigo registar. Isto conseguiu-se com o quê? Quando eu compro uma caixa que vai, imaginem, do 0 ao 10. Não é? A terminologia do meu código de barras daqueles chips vai do 0 ao 10. Na compra fica registado, portanto, no distribuidor ficou registado Margarida Correia, carteira profissional 3407, comprou do 0 ao 10. Estão registados para mim. Mais ninguém os pode ter comprado. Eu vou registar o animal. Quando eu registrei o animal, eu pus o microchip que acabou em 15. E o sistema vai-me dizer: a rastreabilidade do microchip não está associada à sua entidade veterinária. Não consigo. O que é que isto também permite? Permite, precisamente, chegarem a quem é que identificou o animal, assim como o próprio veterinário também tem que manter o seu registro. Nós também já temos uma parte, já tínhamos uma parte responsável, agora ainda temos mais, porque a DG Santiago, onde vem, também nos pede muita coisa. Se o produtor tiver um animal que tem uma prescrição veterinária mal passada, ou se nós formos responsáveis de exploração, porque isto também acontece quando são explorações pecuárias ou leiteiras, nós somos os veterinários responsáveis, ou da aquacultura, e se eu sou responsável, eu respondo por tudo o que se passa naquela exploração. E se eu tiver o meu cliente que apanhou lá um medicamento que não é permitido, vão perguntar onde é que está o veterinário responsável pela exploração. Portanto, nós também somos arrastados neste controle, como é óbvio, porque isto não é só autoridades competentes, é tudo. Os agricultores têm que também ter a compra, o registro e como é que utilizaram. Portanto, vamos ver isto aqui no contexto nacional. Precisamos, francamente, de olhar para o nosso sistema de venda de produtos veterinários. Temos que olhar para o nosso sistema de utilização e temos que olhar para o nosso sistema de prescrição. Depois disto estar escrito na lei, e a diretora já disse que realmente isto vai ser aqui um calcanhar daqueles, porque já estamos em corrida contra o tempo, setembro é já amanhã. Portanto, mesmo que isto esteja posto na lei, só traduzido,
e posto lá, isto depois tem que funcionar, também não é só pôr na lei. Portanto, nós vamos ter que olhar para estes vários parâmetros. Depois ainda temos os controles de resíduos, porque se utilizamos estes medicamentos, também temos que incluí-lo no nosso Plano Nacional de Controle de Resíduos. Nesta parte, aqui já estamos a falar, a autoridade competente, neste caso, por exemplo, da pesca, já ela própria faz, há largos anos, um Plano Nacional de Controle de Resíduos. Para eles, na verdade, não modifica. O Plano de Controle de Resíduos mantém-se ao seu cargo tutelado. Já responderem pelos medicamentos veterinários é que não o podem fazer. E a farmacovigilância. Portanto, isto é aquele regulamento, ele é enorme, mais uma vez, não nos facilitam a vida, mas traz várias coisas que têm que nos deixar a pensar. Já vou, se calhar, entrar aqui em alguma repetição, mas nunca demais dizer que têm que estar autorizados. Os agricultores têm que manter registros. Agora, eu acho que aqui também há uma coisa muito importante, que é a formação dos agricultores. E por agricultores, entenda-se quem tenha gado, entenda-se quem tenha peixe, entenda-se quem tenha abelhas, quem tenha galinhas. Na verdade, eu conheço a realidade e eu conheço que uma grande maioria não tem registros. Tem que haver um plano aqui de capacitação de produtores. No que diz respeito à aquacultura, dentro deste MAMAP, e eu vou apresentar mais logo os manuais que foram feitos e as listas que foram feitas para ajudar os aquacultores, não sei se têm algo feito para as outras espécies animais, mas tem que haver formação e capacitação dos produtores, porque senão, mais uma vez, estar só na lei não chega. Ainda temos aqui a questão da rotulagem, e eu lembro-me aqui de haver uma questão de rotulagem muito importante, porque quando traduziram, portanto, os rótulos têm que estar obrigatoriamente traduzidos na língua oficial do país, e traduziram, eu já não me lembro se aquilo era uma hormona, e traduziram para um corticosteroide. Foi assim uma coisa qualquer que eu lembro-me de estar com o frasco na mão, isto já foi há tantos anos, lembro-me de estar com o frasco na mão, ou era oxitetraciclina e traduziram para esteroide, já não me lembro. Mas tenho consciência, tenho a imagem assim à minha frente do frasco, da caixinha do frasco, do que estava escrito por trás e do rótulo que foi posto em cima. Isto tem que ser controlado pela autoridade competente. Mais uma coisa, estende-se às fábricas de ração. Portanto, se nós estamos aqui a falar de animais de produção intensiva, nós temos que nos lembrar que há, por vezes, alimentos medicamentosos. Aqui há só... Ai, o extintor, que eu caio com o extintor. Tenho que estar quietinha aqui no meu cantinho. Aqui há uma situação importante que é, não havendo, no caso da aquacultura, não havendo linhas de produção específicas para a produção de ração de peixe, mas sendo utilizadas as linhas de produção de outras espécies, mesmo que depois o processo de extrusão, que é o processo de fazer as bolinhas, seja diferente, há um fenómeno que nós chamamos o carry-over, que é, imaginem que numa linha de produção se está a fazer farinha para frangos. Depois a seguir vai-se fazer para peixe. Se não houver um protocolo de desinfecção desta linha, se utilizou alguma coisa na farinha de frangos que depois foi transportada para a de peixe, nós podemos encontrar resíduos que não conseguimos bem explicá-los. Isto já aconteceu com alguma frequência, também nos subprodutos, e portanto este artigo olha também para as fábricas de ração. Não quero. Ponto-chave. Tem que estar bem escrito. Proibição do uso profilático de uma forma generalizada. Portanto, acabou-se o meu vizinho teve aquele problema, eu vou usar o que ele usou para tratar, eu vou usar na minha província inteira para prevenir.
proibidíssimo. A restrição dos antimicrobianos críticos para humanos, já vamos ver que foi uma nova peça legal. E isto é tudo aplicável a países terceiros através do artigo 111. Não há por onde fugir, portanto, tem mesmo que ser revisto. Ora então, onde é que nós entramos aqui? Entramos no regulamento de 2023, que está relativamente à proibição do uso de certos produtos em animais. Porquê? Isto foram vários estudos feitos pela EFSA e vários estudos feitos pela Organização Mundial de Saúde que chegaram à conclusão que nós estamos a entrar numa fase crítica e que há alguns produtos, alguns medicamentos que estão a ficar tão sobreusados nos animais que nós temos tantas resistências que já não nos conseguimos tratar com eles. E para prevenir que isso aconteça com alguns medicamentos que nós precisamos mesmo para tratar humanos, esses medicamentos foram proibidos em animais, precisamente para evitar que haja esta resistência. Isto passou a ser obrigatório estar em lei. Quais é que são os medicamentos que são proibidos de ser utilizados em animais, precisamente para proteger o seu uso em humanos? Eu deixo-vos o regulamento e deixo-vos aqui também o grupo deles. Portanto, literalmente, na nossa... E lá está a importância de vocês agora irem àquele Eurolex, caso não tenham já posto isso na vossa legislação nacional, mas irem à Eurolex, por exemplo, até têm a facilidade de puxar o regulamento português e vocês puxando o regulamento português, que foi atualizado há relativamente pouco tempo, para incorporar estes medicamentos, pôr na vossa legislação que é proibido o uso destes produtos em animais, porque são reservados para humanos. Dou-vos alguns exemplos engraçados. Alguns deles nós felizmente não utilizamos mesmo em animais, porque nem sequer existem disponíveis. Mas, por exemplo, carboxipenicilina, uma das cefalosporinas, que teve que ser retirada. Temos alguns antivirais, ainda há pouco a diretora estava a falar de utilizarem antivirais em animais. A grande maioria dos antivirais foi proibida o seu uso e ainda temos aqui um antiprotozoário que também foi proibido. Portanto, isto tem que estar, eu diria mesmo, ipsis verbis, copy-paste, no regulamento, que são os que são unicamente reservados para o tratamento de infecções em humanos. Entramos aqui no outro passo que também muda. O passo que muda é os certificados. E há pouco, a diretora Sumbana estava a dizer, e muito bem, que os certificados vão ter que ser mudados a partir agora de 2026. Mas, se isto não estiver na lei, não há maneira de mudar no certificado. Porquê? Porque o certificado tem que fazer referência à peça legal. Portanto, nós temos, e caso não tenham visitado este regulamento, é enorme, até nem dá para fazer a visualização, tem que se fazer o download, porque ele tem lá dentro o quê? Todos os certificados para exportação para todos os produtos. Se é ovos, se é mel, se é leites, se é crustáceos, se é bivalves, cada um tem o seu tipo de certificado. E, portanto, nós temos que viajar neste regulamento para perceber qual é que é o certificado que se aplica às nossas commodities. No caso de modelo, eu utilizei aqui um modelo das pescas. O que é que tem que ser alterado? De maneira a refletir esta proibição. Eu ponho-vos aqui o excerto, portanto, até dia 3 de setembro, e nós já falámos desta data, e eu tenho a certeza que vocês no dia 3 de setembro vão se lembrar de que no dia 21 de maio houve uma senhora que só falava no dia 3 de setembro. Pronto. A verdade é que no dia 3 de setembro, até dia 3 de setembro, esta declaração tem que ser atualizada. Certificando o quê? Que aqueles produtos nunca foram usados. Aqueles produtos que estão proibidos por lei e que estão reservados para uso humano,
nunca foram utilizados nos produtos, nos animais que dão origem aos produtos que vão ser exportados. Isto só se pode fazer se realmente estiver legalmente exposto. Onde é que isto está escrito? Portanto, eu pus-vos aqui inclusivamente o artigo. Os certificados são enormes. Quem passa certificados sanitários, portanto, o doutor Bibi está no licenciamento, mas o gabinete de certificação, estando muito mais à vontade com este certificado, o certificado tem uma coisa que se chama atestado de saúde pública. E dentro deste atestado de saúde pública entra este novo ponto H, que diz que os produtos da pesca satisfazem as garantias que abrangem os animais vivos e os produtos deles derivados, se provenientes da aquacultura, previstas no plano de controlo apresentado. Isto refere-se ao regulamento europeu, porque isto é para exportar para a União Europeia, portanto, este ponto H tem que estar atualizado, caso não esteja, e, mais ainda, o médico veterinário que passa certifica que os produtos da pesca originários da aquacultura descritos no certificado foram produzidos em conformidade e, em especial, que os produtos que lhes deram origem não foram administrados medicamentos antimicrobianos para a promoção do crescimento ou para o aumento do rendimento e medicamentos antimicrobianos que contenham um antimicrobiano incluído na lista de antimicrobianos reservado ao tratamento de humanos. Portanto, os certificados sanitários têm que ter esta alteração, em que quem atesta a saúde pública do produto que está a exportar está a atestar e a garantir que tem controlo de que aquelas substâncias proibidas não foram utilizadas, proibidas porque estão reservadas para uso em humanos, e também de que não foram utilizados para promotor do crescimento, porque também está proibido naquele decreto. Portanto, isto muda tudo. Muda o cenário todo. A partir do dia 3 de setembro, já não entra. Ok? Dúvidas? Questões? Nada. Posso continuar? Ok. Então entramos noutro regulamento. Por exemplo, este regulamento, a doutora Celina é muito amiga deste regulamento. Nós agora vamos entrar nos regulamentos que o laboratório tem laços familiares com estes regulamentos. Temos muitos cabelos brancos de volta destes regulamentos. Portanto, nós entramos aqui num regulamento que também é enorme e que também é muito cansativo, que nos dá a lista de substâncias farmacologicamente ativas e os seus limites máximos para os animais que vão ser produtores de alimentos. É este regulamento que nos vai dar várias coisas. Nós já vamos entrar no regulamento, mas antes vamos aqui falar só de pequenos conceitos. Eu não quero de todo entrar em parte analítica, porque isso não passo já aqui o microfone a alguém que fale melhor de limites máximos de resíduos e de quais é que são os tipos de características e parâmetros analíticos e de equipamentos. Não é isso que estamos aqui a falar hoje, mas precisamos de perceber que o limite máximo de resíduo está estabelecido e tem que ser legalmente também estabelecido. Um limite máximo para as substâncias que estão aprovadas de ser utilizadas, nós temos que ter limites máximos. Também temos que saber o que é que são substâncias farmacologicamente ativas. Por exemplo, o verde malaquite é o produto que se utiliza, mas depois o que nós apanhamos é a leucomalaquite, portanto é o resíduo do que foi administrado, e este é um exemplo, mas há muitos. Já falámos sobre o período de retirada. O tecido-alvo é qual é que é o tipo de tecido, porque isto também está definido no regulamento. Se nós tivermos, por exemplo, a tirar de um gastrópode, está explicado qual é que é a parte desse gastrópode que temos que tirar. Nós, se estivermos a tirar de uma tilápia, também está explicado qual é que é o tipo de tecido a utilizar para se detectar ou tentar detectar a presença dessas substâncias. Portanto, quando se fazem estudos, os estudos dos limites máximos também se fazem para aquele específico tecido, porque nós sabemos muito bem que os medicamentos podem ser processados
através do fígado, através dos rins, nós sabemos disso. Portanto, estamos todos aqui neste conhecimento de base, que depois sabemos que os resíduos também podem ter acumulação e eliminação em locais diferentes. Portanto, o nosso interesse é saber porquê. Para conseguir ler a lei, nós temos que saber o que é o limite máximo de resíduos, portanto, a concentração máxima legalmente permitida de uma substância farmacologicamente ativa nos alimentos de origem animal que são destinados ao consumo humano. Ele é estabelecido para garantir, obviamente, a proteção da saúde pública, a segurança alimentar, dentro do contexto, a utilização correta dos medicamentos veterinários e um comércio internacional seguro. Eles são estabelecidos com várias considerações toxicológicas. Agora, não precisa de ser o próprio país a fazer os testes todos para os limites máximos permitidos, porque isto já está feito. Lá está, não vamos inventar as rodas da bicicleta. A bicicleta já anda. Agora, as vossas peças legais têm que ter os mesmos limites máximos que, se estão a exportar para a União Europeia, que nós aceitamos, se estão a exportar para a China, que a China aceita. Se estão a exportar para os Estados Unidos, que os Estados Unidos aceitam. Portanto, não é preciso vocês laboratorialmente confirmarem que é aquele limite máximo. Os laboratórios têm que ter capacidade de detecção analítica que cumpra com os limites, óbvio. Mas o que está já definido, limites máximos, está definido cientificamente. Mas tem que estar escrito nas vossas peças legais. Depois, mais analiticamente, temos o limite mínimo de desempenho, mas mais uma vez explico que não vamos entrar aqui em questões laboratoriais e tem a ver com a fiabilidade de detecção e confirmação e é a menor quantidade numa amostra. Eu deixo-vos aqui algumas diferenças, portanto, nós temos limites máximos que estão relacionados com substâncias autorizadas, por isso significa que temos limites legais permitidos e são baseados em avaliações toxicológicas. Já os mínimos têm mais a ver com uma viabilidade analítica e está muito relacionado com o desempenho laboratorial, daí que nós não vamos perder aqui muito tempo. Precisamos de perder tempo aonde? Neste nosso grande amigo, que é o 37, que está ali também o link. Este eu não vou abrir porque ele é uma verdadeira dor de cabeça, mas vocês têm que ser capazes de, se querem exportar o produto A, têm de consultar este regulamento para saber o que é preciso testar. O que é que isto significa? Dentro deste regulamento, vocês vão encontrar a tabela 1 e a tabela 2, com as substâncias ativas farmacológicas, quais é que são os resíduos, os marcadores, em que espécies é que se aplicam, qual é que é o limite máximo, quais é que são os tecidos que vão ser testados e o plano de controle de resíduos, que a doutora Celina à tarde também vai apresentar e falar um pouco, tem em conta precisamente estas tabelas que nos dizem quais é que são as substâncias que temos que utilizar. Depois ainda tivemos, só para complicar a situação, em 2022 temos mais 2 complementos ao regulamento que nos dão as substâncias ativas que são proibidas ou que não são autorizadas em produtores de alimentos e depois as do grupo B. Portanto, este tem que ser ligado ao anexo do 37. As coisas aqui são... Isto não é tarefa fácil. Isto não é trabalho só para uma pessoa. Isto é um trabalho equipa, isto é um trabalho que tem que ter em conta as commodities, os produtos que querem exportar. Neste momento, todo este trabalho é feito pelo INIP e pelo LIP para os crustáceos da aquacultura e também para a tilápia, apesar de não ser exportada, também entrou como produto no plano de controle de resíduos. Aqui uma amostrinha de como é que isto funciona. Funciona assim, vão ao anexo, tem o grupo de substâncias, por exemplo, imaginem que queriam exportar bovinos, ovinos ou caprinos. Têm que olhar para a primeira coluna. Querem exportar carne de porco, têm que olhar para aqui. Portanto, vocês têm aqui praticamente todas. Querem exportar mel. Olha, no mel têm que fazer as substâncias A, do grupo 2, porque depois têm que ir ao regulamento perceber qual é que é a substância. Portanto, isto primeiro que nada é ver as cruzinhas todas.
O que está aqui é para a aquacultura, pescas, e está aqui marcado todas as substâncias do grupo A que estão a fazer parte do plano de controle de resíduos. O mesmo acontece para as substâncias do grupo B, que também, à luz do que fizemos para o grupo A, isto no outro anexo, temos que fazer, é olhar para as cruzinhas, basicamente, e fazer uma listagem. Depois ainda nos diz mais qual é que é a frequência da amostragem. No caso da aquacultura, nós precisamos do mínimo de uma amostra por 300 toneladas de produção para as primeiras 60 mil toneladas. E depois uma amostra adicional por cada 2.000 toneladas. Vocês pensam, bem, isto é muita tonelada, nós não temos tanta produção. É um facto. Isto foi um bocadinho aqui a dor de cabeça dos últimos anos, nós temos uma produção pequena, gostaríamos de ter muito mais, mas não temos, e quantas amostras é que nós temos que fazer? É claro que há um mínimo, não é? Menos que uma amostra não existe. Portanto, há vários anos que se tem feito uma amostra para cada parâmetro, porque nunca passamos acima das 300 toneladas que justifique mais do que uma amostra. Mas para países que já estão a produzir mais quantidade, têm que ter em conta esta amostragem, e é diferente para o grupo A e para o grupo B. E isto, por exemplo, se forem aqui para bovinos, um mínimo de 0,25 dos animais abatidos. Imaginem que vocês querem exportar, para a África do Sul exporta carne de bovino. Significa que eles testam um mínimo de 0,25 dos animais abatidos, ok? E desses 0,25%, que tem que ser traduzido em número de animais, diz dentro de parênteses assim: o mínimo 25% das amostras para serem retiradas de animais vivos na farma e o mínimo de 25% para ser retirado a nível dos matadouros. Ok? Portanto, não nos chega dizer que vamos testar 10 e vamos naquele dia àquele senhor e vai tudo ali do mesmo sítio. Não. Tem que ser uma amostragem com lógica de risco. E a lógica de risco é nas farmas, portanto ao nível da produção, e depois no matador, ao nível em que está prestes a ser posto ao público. Faz sentido, não é? Isto faz todo sentido, só precisamos é de andar aqui umas horinhas de volta disto. Além das substâncias farmacologicamente ativas, eu disse-vos há pouco que tinha mudado, há 2 anos mudou o estilo de plano que se entregava. Agora entregam-se planos diferenciados para os contaminantes. E isto tem por base estes 2 regulamentos de 2022 e, como podem ver aqui, os produtos da pesca, nós temos que ir aos nossos POPs, que há bocado falávamos, portanto temos que ir aos persistentes orgânicos poluentes halogenados, temos que ir aos metais e temos que ir a outros contaminantes. E nós depois de descobrirmos estas cruzinhas temos que ir voltar para o regulamento que nos diz 1 a 1 qual é que é o parâmetro que temos que analisar. Isto é a trabalheira que dá a fazer um plano de controle de resíduos. Se vocês quiserem ir ao MEL, está ali, portanto o MEL tem que analisar metais pesados e tem que ir para os outros contaminantes, certamente, não é? Que tem que ir para outros contaminantes. Se nós quiséssemos vender leite cru, por exemplo, tínhamos que fazer todos os parâmetros, com as micotoxinas inclusivamente, por causa, precisamente, da ração que pode trazer micotoxinas e depois é apanhado no leite cru. Portanto, é normal que tenha que ser testado. E é nesta tabela que nós começamos a desenhar o nosso plano de controle. E ainda temos, portanto, já falámos de substâncias farmacologicamente ativas, temos grupo A, temos grupo B, temos proibidas e temos permitidas. Depois entramos nos contaminantes e ainda entramos noutra coisa que é os pesticidas. Ora, os pesticidas, os países terceiros têm que garantir que são realizados também os controlos em equivalência à União Europeia. Os pesticidas aqui, precisamente para a aquacultura, às vezes tornam-se uma grande dor de cabeça, porque há muitos tanques, e aqui mais ainda tanques de terra, que podem estar próximos de produções agrícolas substanciais
e estas produções agrícolas podem ter uso de pesticidas que depois, por arrasto, acabam na água dos peixes. Portanto, isto é uma questão de controlo muito exigente. Não existe propriamente a mesma regra em termos de número mínimo de amostras previstas, e eu deixo-vos ali em baixo uma referência para o relatório que a União Europeia fez no controlo de resíduos na comida. Outra coisa importante que às vezes os países tendem a não fazer é o relatório anual. Ou seja, tem o plano de controlo, fazem o controlo, recebem as análises, mas depois tem que haver uma análise da análise, não é? Tem que haver um relatório onde conste foi feito este plano. Por exemplo, às vezes acontece, o plano estava desenhado, o plano foi entregue, mas por alguma razão o plano não foi cumprido. Isso faz parte do relatório final anual. Portanto, nós, por exemplo, temos como exemplo, nós temos todos os anos, e é público, vocês se procurarem resultados do plano de controle anual da DGAV, vocês vão encontrar como é que é feito este relatório. Isto é tudo público, deve ser público, o consumidor tem que ter esta informação. E aqui deixei-vos precisamente o dos pesticidas. Eu não vou entrar em grande detalhe especificamente nos resíduos, porque depois vai a doutora Celina falar um pouco sobre isto. Vamos só ligar aqui uma questão, e que não se restringe à aquacultura, é para todos os produtos, mas estamos focados na aquacultura porque é o que temos a autorização a exportar. Temos que ter em conta o histórico de não conformidades. Se nós andarmos a testar 10 anos e nunca nos apareceu uma não conformidade, nós temos que ter em conta este histórico. Se nós andarmos a testar e aquele produtor nos dar constantemente resultados positivos, nós também temos que ter isto em conta no nosso plano. Depois também temos que ter em conta onde é que está o maior risco, quais é que são as substâncias críticas, sejam elas porque são as proibidas ou seja, por exemplo, porque nós sabemos que são utilizadas, mesmo não estando legalmente permitido. Também temos que pensar na origem, na parte da geografia e no volume exportado, porque se nós tivermos só um exportador ou exportadores só de uma zona, nós também temos que ter alguma atenção a fazer o nosso plano de acordo com essa zona. E depois, este plano tem que estar articulado com inspeções, com os sistemas de alerta, com as auditorias, portanto, mais uma vez, isto tem que estar tudo documentado. Aqui, na avaliação do risco, falamos precisamente em critérios como o tal histórico. As substâncias utilizadas têm um bocadinho a ver com... este plano de resíduos segue uma história lógica. Os controlos oficiais licenciaram uma farma e fazem auditoria de certificação e de manutenção, de monitoria a esta farma. Portanto, também há um histórico aqui. E este histórico tem que ter sido em conta dentro do plano de controle de resíduos. Aqui não se pôs muito esta questão porque nós temos relativamente poucos produtores e então a exportar ainda menos. O que é que significa? O nosso foco é muito mais fácil de direcionar. Agora, se vocês imaginarem isto num universo de produtores maior, temos que ter aqui várias coisas em conta. Critérios para definição do número de amostras, tal como falámos, temos que ter em conta o volume de produção, o histórico de incumprimento, o volume exportado, o destino de exportação, porque a União Europeia pede 1 por 300, mas a China pode pedir outra coisa qualquer. Relativamente à capacidade laboratorial, nós temos que tomar decisões, e isto também é uma coisa que tem que estar explicada quando há feito o relatório à DG Santé. É onde é que vão ser feitas as análises e, caso não haja capacidade laboratorial nacional, onde é que estas amostras vão ser submetidas a controle. Em nenhum lado de regulamento europeu diz que todos os países têm que ter capacidade laboratorial. Em nenhum lado está escrito que as amostras têm que ser testadas no próprio país. Portanto, uma das coisas que eu, por exemplo, defendo, também com base na experiência do trabalho que tenho tido com a África e, acima de tudo, a África Austral, é que era muito interessante ser criada uma rede regional de laboratório, com facilidade de acesso a
transporte, a envio, resultados, confidencialidade, passagem em fronteiras, preços. Porquê? Porque se todos os países decidirem que têm que ter capacidade laboratorial para os produtos que querem exportar, isto não é sustentável. Portanto, em nenhum lado está escrito, e isto é uma grande luta, passa a expressão, porque toda a gente acha que não conseguem exportar porque não têm capacidade laboratorial. Calma. Tem que ficar explicado à União Europeia onde é que são feitas as análises. Mas não está escrito em lado nenhum que têm que ser feitas no país. É claro que é mais fácil. É claro que faz sentido, se há volume de exportação, é claro que faz sentido ter capacidade laboratorial. Mas a capacidade laboratorial não é nada que se estale os dedos. Antes, pelo contrário. Portanto, é importante perceber qual é que é a capacidade de um país, porque, por exemplo, nós podemos estar perfeitamente aptos laboratorialmente a testar coisas e países já aqui ao lado, como o Zâmbia, podem precisar desta capacidade e não a ter. Eu confesso, se calhar com fãs ou sem fãs, não sei, mas eu confesso que defendo esta ideia de uma rede regional facilitada, precisamente para isto, porque estou um bocadinho a ficar talvez impressionada com o número de laboratórios que têm tido apoios, funcionam lindamente, mas precisavam de mais amostragem, com os tipos de laboratórios que é quase feitos tipo chave na mão. Há um projeto, não há pessoal formado, não há pessoal capacitado, não têm acreditação, mas chave na mão. Entregam as coisas e depois o que é que se faz com aquilo, não é? Não é viável. E depois custa-me ver também laboratórios, como trabalho com alguns na zona, que bastava terem mais amostras, que aquilo já dava mais rotatividade aos reagentes, já dava mais rotatividade aos consumíveis, já dava para atualizar o software, já dava para pôr mais uma coluna no HPLC, seja o que for. A verdade é que isto, se fosse gerado em rede, fazia mais sentido. E isto da rede vai para diferentes produtos, porque a outra questão é, nós quando temos uma cromatografia, ou quando temos um HPLC, ou quando temos o que for, uma PCR, não significa que nós só podemos fazer aquele parâmetro. Muitas vezes o equipamento é o mesmo, é uma questão de arranjar a capacidade técnica e depois seguir para a acreditação para fazer mais parâmetros. Quem testa peixe também pode testar ovos, tem que acreditar o parâmetro, mas a estrutura que está montada para a acreditação tem que ser valorizada de maneira a que se aumente os parâmetros e seja sustentável. Isto também nem sempre acontece. Portanto, eu trabalho em alguns sítios que tenho e aqui também acontece um bocadinho, mas não vamos dizer que não, porque eu sei que acontece. Um testa águas, outro testa peixe, outro testa... Quem é que testa rações? Quem é que testa produtos de carnes? Quando é que testa produtos lácteos? Depois, na verdade, é difícil manter as capacidades em todo o lado. Portanto, há que analisar. E nós fizemos um trabalho muito engraçado recentemente. Vocês que estejam ligados a laboratórios saberão. Fizemos uma análise, um diagnóstico da capacidade laboratorial neste momento existente em Moçambique. Portanto, nós estivemos junto do LIP, junto da Sanidade Animal e junto de privados e junto do LNHA, também o Swiss Lab, BV e já não me lembro quais mais, mas todos os laboratórios que neste momento estão aqui a operar. Nós fizemos um diagnóstico de capacidades e damos algumas sugestões. Isto foi feito pelo Dr. Valoy e pela Dra. Cristina Antal, conhece perfeitamente. No dia em que a Dra. Cristina Antal não conhecer os laboratórios em Moçambique, é porque mais ninguém conhece, porque ela na verdade trabalha com a acreditação já há vários anos aqui, mas foi feito precisamente um mapeamento de necessidades de cada laboratório, porque investimentos futuros, o MAMAP está a terminar, e investimentos futuros que sejam um bocadinho mais focados em pontos críticos que possam ser desbloqueados nestes investimentos. Nem sei, quando for